Nicarágua sem eleições, um país que já vive o autoritarismo da Frente Sandinista de Libertação Nacional, o partido de extrema esquerda que tomou poder na década de 70, 79 teve a Revolução Sandinista, não é isso? E eventualmente veio a ter Ortega no poder continuamente desde 2007. Agora ele fala formalmente o que já era considerada a realidade no solo, o cancelamento de eleições. Isso aconteceu ontem. A gente tem aqui um trecho do discurso. A gente chegou a noticiar sobre isso ontem mesmo, mas agora tem outro contexto, melhor dizendo, o discurso foi no domingo, mas agora tem outro contexto, hoje o Departamento de Estado americano reagiu. Antes de tudo, vamos então à fala de Ortega. Não crean que porque não há guerra estamos em paz. No, ellos vienen conspirando ahí, conspirando, organizando, buscando cómo organizar partidos. ¿Para qué? En una elección que ellos se suponen. Entonces, que esos partidos ganen las elecciones. Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás. Bom, aí está então a fala de Ortega. Para dar contexto a respeito do assunto, anteriormente e nas eleições anteriores da Nicarágua já se criticava mais e mais restrição ao público. Agora, ele adiou por um ano as eleições que deveriam acontecer nesse ano para 2027 e, por fim, domingo, veio a falar então que elas estariam canceladas, que não aconteceriam. Falou enfaticamente, afinal de contas, aonde já se viu alguém fazer um partido e tentar disputar uma eleição. Vou dar um pouco de contexto para aprofundar o que eu pontuava no começo da reportagem, conforme a gente tenta entender isso. E eu peço que você acompanhe, porque conforme a gente sai do aqui e agora para a ótica da história, isso vai nos dar as ferramentas para entender o que falou Ortega. Como eu dizia, Ortega assumiu o poder depois da Revolução Sandinista, onde, com o apoio de Fidel Castro, ele era um guerrilheiro na Frente Sandinista de Libertação Nacional. E falando no próprio Castro, aí essa foto é de 1985, quando Ortega foi presidente pela primeira vez na década de 80 e tinha cooperação muito próxima com a ditadura comunista cubana. Como eu disse, uma ditadura que apoiou a tomada de poder pelos sandinistas. Enquanto havia, claro, um descontentamento legítimo com uma ditadura anterior na Nicarágua, da família Somoza, o que se seguiu foi o autoritarismo da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Isso carregava também um valor simbólico quando ele tomou o poder em 79. Apesar de uma série de guerrilhas ativas no continente, ELN, FARC, Sendero Luminoso, até no Brasil, Aliança Libertadora, MR8, etc., e tantas outras com laços a Cuba, a Frente Sandinista foi a primeira a de fato conseguir tomar o poder através de ação armada desde Cuba em 1959, há 20 anos antes. Era uma injeção de ânimo, e mesmo quem for procurar nos arquivos e for entender isso a partir da narrativa de figuras à esquerda em toda a região, vai entender a magnitude que a influência de Ortega teve naquela época. Tanto é que, ainda 10 anos depois, aquela influência era sentida do ladinho, em El Salvador, quando a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional também tentava a própria revolução. Chile foi muito influente, esse é o meu ponto. Com esse gancho, um outro ponto de contexto. Primeiro, o que aconteceu para que Ortega tomasse o poder, depois, essa vez que ele está no poder não é continuamente, tá? Ele foi presidente na década de 80, depois, em 2006, pela via eleitoral chegou ao poder, tomou posse em 2007 e não saiu mais, e, consequentemente, as eleições seguintes foram se tornando mais e mais repressivas, até que por volta de 2018 a coisa parecia estar em um estado ditatorial de forma mais cabal. O segundo ponto que eu fazia era o seguinte: para além do contexto quanto a como isso foi relevante historicamente, existe o contexto de como isso foi relevante em termos geográficos, em termos da abrangência na qual aquilo aconteceu. Ortega se tornou uma espécie de articulador por toda a região. Para a gente ter noção do quão fundo isso chega, mesmo dentro da esquerda brasileira, a Frente Sandinista se tornou uma pauta notória. Quando Lula vai a Nicarágua pela primeira vez, no aniversário de um ano da Revolução Sandinista, em 1980, ele relata ter se tornado muito amigo de Ortega e também relata que foi
na Nicarágua de Daniel Ortega, que veio encontrar Fidel Castro. E aqui a gente evita a militância política, não estou fazendo nem qualquer juízo de valor, só estou tentando dar contexto para o público e da dimensão da influência política que isso teve na época, em termos de conectar uma série de partidos da região e o regime comunista cubano, e entre outras ditaduras por toda a região. Ortega carregava esse peso histórico. Bem, suponho que carrega até hoje, apesar de que de outras formas. Dado o contexto e dado o que aconteceu no domingo, vamos ao que é a notícia do dia. A gente tem na sequência os pronunciamentos que vêm tanto do governo americano quanto de uma série de congressistas no país. Pessoal, tô vendo que a gente está chegando a 500 pessoas, pedi a curtida na transmissão, vamos chegar a 1000 novamente, o piso que a gente tinha combinado. Bem, posto o contexto e posta a frase de Ortega a respeito de eleições no domingo, hoje veio a resposta, conforme o secretariado, qual a palavra que eu estou procurando em português? O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano publicou esse press release, esse release à imprensa, que vocês vão acompanhar comigo aqui do lado. Ele é muito curto, então eu vou ler ele na íntegra, são 2 parágrafos. Aqui, um chamado à ação, endereçando o voto da ditadura Murillo Ortega de abolir eleições. Murillo Ortega é porque a Rosário Murillo, que é a esposa de Ortega, segue com ele na chapa comandando o país, em especial a partir de uns 6, 7 anos para cá. Bom, eu leio com você na íntegra, isso é o que diz o release à imprensa do Escritório de Assuntos Ocidentais. Aspas. A declaração de Daniel Ortega, que sob a ditadura da sua família, a Nicarágua nunca terá eleições novamente, expõe amplamente a sua verdadeira natureza autoritária. Daniel Ortega e Rosário Murillo abandonaram mesmo o fingimento de consentimento popular. O povo da Nicarágua tem o direito de escolher os seus próprios líderes através de eleições democráticas. Os Estados Unidos pedem que a comunidade internacional se una para demonstrar que a ditadura de Ortega e Murillo, que ela não pode esperar manter os negócios negócios comuns com outras nações, quando esmaga os princípios básicos de democracia, os princípios básicos de nosso hemisfério democrático. Já vou falar mais sobre o linguajar e o nosso hemisfério. Primeiro vamos para a notícia, depois eu desdobro isso em termos de análise. Mas o que é interessante é que não ficou só nesses termos, conforme isso mais e mais se ampliava para uma linguagem forte ao longo do dia. Isso foi publicado por volta da 1 da tarde, meio-dia de hoje, essas publicações do governo americano. Daniel, vou pedir que você passe comigo. Na sequência a gente tem o que foi publicado na conta do X do mesmo escritório, conforme divulgava isso. A ditadura Ortega Murillo continua a demonstrar que é um inimigo da humanidade. No domingo, Ortega disse que nunca mais haveria eleições. Pedimos que os parceiros se unam a nós para garantir que o povo da Nicarágua possa finalmente escolher um futuro livre da tirania. E aí veio o próprio secretário de Estado Marco Rubio, todos com declarações parecidas, onde ele dizia que tanto o governo Trump quanto a comunidade internacional não ficariam só assistindo enquanto a repressão se aprofundava. De forma interessante, eu quero fazer um destaque aqui. Houve uma época onde eu trabalhei com uma correspondente do Epoch Times em espanhol. Claro, a sede do Epoch Times é nos Estados Unidos, noticiando em inglês. Entretanto, existem edições em uma série de idiomas. Aqui, essa startup de mídia é o Epoch Times Brasil, noticiando em português para o público brasileiro. Mas existe também um Epoch Times em idioma espanhol, sediado no México. Eu tive a oportunidade, por ocasião, de passar algum tempo com uma correspondente que eles tinham em Washington, a Patrícia Valência. E a gente trabalhou juntos também em termos de conversar com congressistas americanos, porque uma parte grande dos congressistas dos Estados Unidos fala espanhol. E existe um núcleo na direita americana especialmente focado nisso, centrado na Flórida. Em volta do secretário de Estado Marco Rubio, a gente vai ver os seguintes congressistas que comumente se congregavam em família, em termos até de frequentar as casas uns dos outros. É uma trinca. A Maria Elvira Salazar, que ficou muito conhecida do público brasileiro porque ela levantou aquele pôster do Alexandre de Moraes numa audiência sobre o Brasil. O segundo é o único congressista americano que, claro, é cidadão americano, mas que nasceu em Cuba, o Carlos Jiménez. Tem até uma entrevista aqui no canal. Naquela época eu tive a oportunidade de entrevistar o Carlos Jiménez, faz mais ou menos um ano, em julho de 2025. A entrevista está aqui no canal, vale a pena assistir. O terceiro é o Miguel Dias-Balart. Todos eles têm ou ascendência latino-americana ou especificamente cubana. O próprio Jiménez nasceu em Cuba.
E quando Marco Rubio era senador, eles eram uma espécie de coalizão anticomunista latino-americana que vinha no Congresso dos Estados Unidos com pautas comuns, incluindo a pressão diplomática a Venezuela, Cuba e Nicarágua. Agora, isso abre espaço para o seguinte ponto. Quando a gente fala a respeito deles três, são pessoas com acesso privilegiado ao secretário de Estado Marco Rubio, enquanto o que eles falam são as palavras de parlamentares e não a palavra do governo. Isso também engrossa o caldo para discutir a posição e o que estaria rodando no Departamento de Estado americano. Feita essa ressalva, vamos lá. A gente tem publicações por parte deles aqui. A primeira, essa aqui é do Carlos Jiménez, onde ele falou que o desprezível regime na Nicarágua tem que ser responsabilizado por seus incontáveis atos contra a humanidade. Ortega é um déspota que tem que ser relegado à lata de lixo da história. Removam a Nicarágua do CAFTA, acordo ali envolvendo também Estados Unidos e a comunidade caribenha. Próxima, a gente tem aqui a Maria Elvira Salazar, também falando a respeito do assunto, onde ela fala um ponto interessante e que, como eu disse, é uma pessoa próxima a Marco Rubio, apesar de ter um discernimento entre o que um congressista fala e o que o governo americano fala. Mas ela pontua aí. Podemos colocar em tela cheia, Daniel? Eu vou ler na íntegra, porque isso aqui traz mais pontos conforme a gente vai partir do que aconteceu para análise na sequência. Um a um, os ditadores da última era estão respondendo por seus crimes. Maduro dorme numa cela em Nova York. O Ayatollah está morto. Raul Castro foi indiciado. Daniel Ortega, cujo regime matou mais de 300 manifestantes pacíficos e, em 2018, prendeu candidatos de oposição antes de eleições. Exilou padres. Tirou de centenas de cidadãos nicaragüenses a sua cidadania. Agora aboliu as eleições por completo. E ele ainda senta em Manágua. Manágua é a capital do país. Ditadores comunistas não têm medo de perder eleições. Eles têm medo de ter eleições. O dia dele também vai chegar. E aí ela publicou, a gente tem aqui ao lado, uma imagem publicada na sequência, onde ela listava, vou ler em português, os inimigos da liberdade. Tem 4 fotos, eu vou seguir em sentido horário. Ali então, começando pelo Maduro. Maduro capturado, Ali Khamenei eliminado. Aí aparece o Ortega, sem nenhum rótulo, e o Raul Castro indiciado. E, de fato, isso faz parte da postura que o governo Trump tem tido para com alguns dos países da América Latina. Quando se fala, em especial, a respeito da região, a gente pode pontuar talvez os 3 principais países que, se eu falava de Ortega como um artefato de outro tempo, também tem esse tipo de situação ocorrendo. Um deles, é claro, o regime comunista cubano. Por outro lado, a gente vê ali o Maduro, que foi capturado. E aí, enquanto Cuba enfrenta uma pressão tremenda e Maduro já sofreu pressão e foi capturado, se vê na Nicarágua o terceiro dos países que segue um padrão comum de comportamento. Tanto em termos de ser repressivo com um regime autoritário, quanto em termos de ampliar isso para uma influência geopolítica de adversários americanos. Repito, ampliar isso para uma influência geopolítica de adversários americanos. Vou dar um breve exemplo disso. E agora sim a gente parte da notícia para análise, pegando essas ferramentas para tentar entender os desdobramentos quanto à Nicarágua com maior profundidade. Se a gente rastreia as ações, por exemplo, do Kremlin na América Latina, e a gente passa por 2014, a invasão da Crimeia, depois houve a Geórgia, não é isso, em 2018, e aí a gente pode falar sobre a Ucrânia em 2022. Em cada um desses incidentes, melhor dizendo, Geórgia foi em 2008, estou fazendo confusão com as datas, mas 2008, 2014 e 2022, em todos esses incidentes, sempre que havia uma movimentação maior por parte de Moscou, havia algum tipo de exercício utilizando essa herança da Guerra Fria, esses 3 países cujos regimes ainda se apegavam a esse modelo falido de governança e a essas alianças, como por exemplo Moscou ou Pequim, se via um padrão de comportamento recorrente. Em 2008 foram até exercícios com bombardeiros que tinham capacidade nuclear na região perto da Venezuela. Depois de 2014, normalmente é uma turnê, né? Vai passar um diplomata por Venezuela, Nicarágua e Cuba antes de regressar a Moscou e a partir disso tentar mandar algum tipo de sinal de projeção de poder perto dos Estados Unidos. Esse panorama, conforme a gente citava ontem, quando o Departamento de Estado também fez movimentação semelhante quanto a Cuba, também passa pela ilha. Se a gente pega a China construindo sistemas de radar denunciados desde pelo menos 2019 por poder interceptar comunicações na Flórida, aonde se abriga o Comando Sul dos Estados Unidos, que é o setor militar responsável pela América Latina. A Nicarágua acaba caindo dentro dessa infraestrutura.
Então existe esse que é um dos pontos que eu quero trazer para nossa discussão conforme a gente segue desdobrando isso. Seguindo com isso, por um lado, a gente fala da situação de segurança hemisférica, e eu retorno ao que eu dizia sobre o linguajar que foi utilizado, as palavras que foram utilizadas pelo Escritório de Assuntos Ocidentais, ou de Assuntos do Hemisfério Ocidental, no pronunciamento, onde falava de valores democráticos, um hemisfério democrático. A gente tangencia disso para o aspecto mais amplo, aonde o governo Trump publicou no último dia de novembro passado a sua estratégia de segurança nacional, onde falava que a América Latina ressurgiria em prioridade estratégica e que conseguir cooperar com os parceiros dentro do hemisfério, afastando a influência de adversários estrangeiros, era uma prioridade. Ali ficaram as palavras que se tornaram tão conhecidas na época, o do reestabelecimento de uma chamada doutrina Monroe, que brincava com o nome do diplomata James Monroe, que em 1823 fez uma doutrina onde os Estados Unidos reconheceriam os países que declarassem independência e afastariam a influência de potências europeias que buscassem retomar as suas antigas colônias. Isso teve uma série de reinterpretações ao longo da história, quando ele fala de uma corolária Trump, a doutrina Monroe, que ele chama de doutrina Monroe. Não vou entrar em todas as nuances históricas quanto a isso, mas essencialmente ele está reafirmando a preponderância americana no hemisfério. Quando se falou de Venezuela e Cuba, as coisas correram nesses termos. E agora, quando tem uma atividade tão ampla quanto a Nicarágua, isso também parece surgir nesse sentido. Com o fio para especular de que a Maria Elvira Salazar, uma parlamentar que foi próxima de Marco Rubio ao longo de toda a carreira dele como senador, publica uma coisa como era aquela imagem. Podemos colocar de volta na tela. Uma coisa como essa imagem aqui, mostrando então líderes latino-americanos e o Ali Khamenei, que foram capturados em Cuba e Venezuela. Capturados não, né? Maduro capturado, Raul Castro indiciado no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Agora, se com Maduro capturado e Cuba sob pressão isso vem à tona, a gente aguarda para ver se Ortega poderia estar nesse tipo de lista. É o tipo de cenário que alguém próximo a Marco Rubio no Congresso americano sugere nessa publicação online. Chamar alguém de inimigo da humanidade certamente não é o tipo de discurso a ser tomado levemente, ainda mais com um governo que se mostrou tão disposto à ação militar como é o governo de Donald Trump. Mais um ponto que se encaixa na discussão a respeito do continente. E aí, com o olho para muita coisa acontecendo, eleições que acabam de acontecer na Colômbia e no Peru, e claro, as eleições de outubro que vem adiante no Brasil.